Fala, galerinha, bom dia, aqui é a professora Laresca. Gente, hoje nós vamos terminar o nosso conteúdo sobre as plantinhas. Então, hoje é a nossa 15ª videoaula e a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de caule. Nós já começamos a falar, né, sobre o caule e sobre as folhas. E aí a gente termina os órgãos vegetativos. Nós já falamos dos reprodutivos, já falamos sobre os grandes grupos de plantas e aí a gente fecha esse conteúdo. Beleza? Então, vamos lá, galera. Gente, só para a gente lembrar aqui um pouquinho, a gente já falou sobre a função do caule, mas para a gente recordar, ele sustenta as folhas, os frutos e as flores, né? Além disso, gente, ele tem um papel muito importante quando a gente fala de transporte de seiva bruta e seiva elaborada. Lembrando que a seiva bruta ela é transportada pelo xilema, beleza? Então a gente fala que a seiva bruta ela contém água e sais minerais. Enquanto que a seiva elaborada, ela tem mais coisas. Ela transporta água e compostos orgânicos, normalmente alguns carboidratos, produtos que são produzidos durante a fotossíntese. E quem faz o transporte dessa seiva elaborada, que são produtos mais complexos, moléculas mais complexas, é o floema. Beleza, gente? Então, hoje a gente vai ver um pouquinho os tipos de caule. Gente, a gente classifica esses caules em aéreos, conforme o hábito deles, né? Assim como a gente classificou as raízes. Em aéreos, em subterrâneos, em aquáticos. E aí nós temos alguns que são adaptados. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, beleza? Dentre os caules aéreos, nós temos os caules eretos, os rastejantes e os trepadores, beleza? Então vamos começar a ver isso, gente. Dentro dos caules eretos. Gente, o que é um caule ereto? É um caule que fica para cima bonitinho. Então, ó, nós temos caules aéreos, subterrâneos e aquáticos. Aéreos fica para cima da terra, beleza? Subterrâneos, embaixo da terra. Aquático, na água, beleza? Dentro dos aéreos nós temos os eretos, que são aqueles que ficam para cima bonitinho, os rastejantes, que ficam no chão, né? Por isso que é chamado de rastejantes, e os trepadores, que eles vão subindo em alguma coisa. Beleza? Então vamos lá. Dentro dos aéreos eretos, nós temos o tronco, que é a madeira propriamente dita, como a gente conhece. O colmo, que ele tem essa característicazinha dos nós serem bem marcados e os entrenós bem lisos. É o caule comum da cana. Beleza, gente? O caule tipo haste. O haste, gente, ele é mais fininho. Ele não forma madeira, beleza? E ele normalmente é encontrado em plantas herbáceas, aquelas plantas que são pequenininhas. Olha o dente de leão como exemplo. Tem uma família chamada de Asterácea. É a família da margarida, é a família do alface também. Ela é a família, deixa eu ver quem mais que tem de planta conhecida. Enfim, todo mundo que parece uma margaridazinha, que tem aquela característicazinha de várias florzinhas, às vezes uma florzinha diferente no miolo, outra ao redor, que a gente chama erradamente de miolo e pétala, né? Quando na verdade tudo são flores. Normalmente esse pessoal aí tem esse caule do tipo haste, que é esse caule mais fininho. E o caule tipo estipe, que é comum dessas plantinhas aqui, ó. Ele forma, gente, como se fosse anéisinhos, beleza? Que são meio que marcas das folhas dele. Beleza, gente? Então, aqui eu coloquei mais alguns exemplos para vocês desse tipo de caule. Gente, depois nós temos os caules aéreos rastejantes, beleza? Gente, dentro dos caules rastejantes, o nosso principal exemplo é os estolões. Os estolões, eles têm essa característica aqui, ó. As folhas vão para cima normal, e aí eles têm, o caule é como se ligasse uma folha a outra. A gente não falou que a função do caule é sustentar? Pois veja bem, ele faz isso, mas ele não faz para cima, ele faz de lado. Olha só que característica diferente, né? Então a gente tem raiz subterrânea, o caule ele é aéreo, ele fica na superfície, mas ele fica deitadinho, rente ao chão. Beleza, gente? Gente, dois exemplos de plantas bem famosinhas que tem tipo de caule é o moranguinho. O morango dá esse tipo de caule. A gente consegue ver isso muito fácil quando a gente vê uma plantação de morango. E a grama. A grama também tem esse tipo de caule. Vou colocar aqui uma imagenzinha para vocês. Gente, então aqui está a foto do moranguinho.
Galera, o que eu quero mostrar para vocês com essa imagem? Vocês conseguem reparar que aqui a gente tem um grupinho, aqui a gente tem outro grupinho, aqui a gente tem outro grupinho? É mais ou menos isso daqui, ó. Aqui a gente tem um grupinho, aqui a gente tem outro grupinho. Uma coisa muito importante que vocês têm que analisar aqui, quando a gente fala de caule rastejante, do tipo estolão, a gente tem vários pontos de fixação com raiz. Então, em cada um desses grupinhos que eu tô falando para vocês, a gente tem uma raiz. Beleza? Nós temos raízes. Deu para entender, gente, isso? Então, ó, reparem aqui na imagem. Eu tô mexendo o mouse, deve estar tudo travado aí. Ó, aqui, nesses daqui, a gente tem vários pontos de fixação com raízes. Beleza? Aí a gente tem um outro tipo de caule rastejante, que é o que a gente chama de sarmentoso ou sarmento, que é comum na uva, no chuchuzeiro, videira é uva, tá, gente? Acho que abaixo já ficou bem explicativo. Galera, a diferença desse tipo de caule rastejante pro estolão é que ele só tem um ponto de fixação. Ele vai criar uma raiz e ponto final. Beleza? É mais ou menos assim que a gente diferencia um do outro. O aéreo rastejante do tipo estolão tem vários pontos de fixação, ou seja, tem várias raízes. Vários pontos com várias raízes. O sarmentoso não. Ele só tem um ponto de fixação. Beleza, gente? E aí depois a gente vai para os caules aéreos trepadores. E aí nós temos dois tipos. Os caules do tipo volúvel, que é aquele que vai se enrolando e vai subindo, e o caule do tipo sarmentoso. Detalhe, gente, o caule volúvel, ele pode desenvolver raízes durante todo o seu caule que ajuda nessa sustentação. Pode, não obrigatoriamente vai ter, mas ele pode. E nós temos também o caule do tipo sarmentoso, beleza? Que é aquele que tem um único ponto. Gente, o sarmentoso é disso de ter um único ponto de fixação, por isso que a gente tem eles em rastejantes e também nos trepadores. Galera, reparem que a uva tá nos dois exemplos, né? A uva é um tipo de planta, gente, a videira, que se você não fizer nada, ela vai crescer no chão. Só que o que a galera faz? Eles fazem parreiras de uva. Então, eles colocam estacas, como se fossem pilarzinhos, para que ela suba. Eu acho que eles até enrolam algumas vezes, para que aí ela se desenvolva no alto. Beleza? Mas ela não é um tipo de planta que, se você colocar do lado, ela vai subir sozinha. Deu para entender mais ou menos? Então, quando a gente fala em sarmentoso, a gente não está se referindo ao hábito. A gente tem sarmentoso trepador e a gente tem sarmentoso rastejante. Beleza, gente? Galera, uma observação. Aqui, quando a gente fala do volúvel, a gente teria alguns outros tipos, algumas outras subdivisões, tá? Mas vamos deixar por aqui por enquanto. Gente, continuando. Agora eu já falo um pouquinho sobre os caules subterrâneos. Gente, quando a gente fala de caule subterrâneo, nós temos três principais tipos. Os caules do tipo bulbo, os caules do tipo tubérculo e os do tipo rizoma. Então, o do tipo bulbo, gente, ele é formado por um caule reduzido, ele é um caule pititiquinho, e as folhas. Beleza? Principal exemplo, gente, o alho e a cebola. Então, aquela estrutura que a gente come é o caule dela, beleza? Então, esse caule ele é subterrâneo, ele fica embaixo da terra, e embaixo dele vai ter raiz. E para cima vai ter as folhazinhas, beleza, gente? Galera, então vale a pena lembrar que todo mundo que tem caule do tipo bulbo, ele será comestível, ele será nutritivo. Comestível não, perdão, ele será nutritivo, ok? Depois a gente tem o caule do tipo tubérculo. Ele geralmente é arredondado, né? Arredondado, tá, gente? E ele também é rico em nutrientes. Ele faz uma reserva de nutrientes. Normalmente a reserva é de amido, ok? E o principal exemplo que a gente tem do caule tipo tubérculo é a batata inglesa. Pois é, galera, a batata inglesa é um caule. Meu povo, deixa eu colocar aqui uma imagem para vocês, que já vai ficar mais fácil da gente entender. Olha só, galera, vocês já pegaram alguma batata na casa de vocês que tinha uma coisinha assim? Não sei se vocês já viram isso, mas se a gente deixar a batata por muito tempo, isso começa a aparecer, principalmente se tiver água, se for um lugar úmido. O que é isso, gente? Pode ser ou raiz
desenvolvendo, porque ela é um caule, através dela se desenvolvem raízes, ou uma ramificação desse caule para que possa criar folhinhas. Ó, aqui nesse exemplo é uma ramificação, tá bom? Faça um teste aí na casa de vocês, gente. Deixe uma batata em algum lugar úmido ou vocês colocam um pouquinho de água nela todo dia e vejam o que cresce. É bem bacana a gente ver esse desenvolvimento. Beleza, gente? Então, a batata inglesa, que é essa batata mais comumzinha que a gente tem, ela é um tubérculo, ou seja, um tipo de caule, beleza? E o último tipo de caule que a gente tem é o rizoma, o último tipo desses subterrâneos, tá, gente? Ele parece muito uma raiz, muita gente acha que é uma raiz, mas na verdade ele não é uma raiz. Ele é um caule, ele é mais gordinho. Ele normalmente desenvolve várias folhinhas a partir dele. É esse daqui, ó, o exemplo da bananeira. E a partir dele, a gente tem as raízes se desenvolvendo. Beleza, gente? Então, esses são os 3 principais tipos de caules subterrâneos. Agora, a gente vai falar um pouquinho de caules adaptados. Gente, existem algumas características do ambiente que fazem com que os caules se adaptem para melhor... na verdade, assim, existem algumas características que fizeram com que algumas características fossem selecionadas. Por quê? Porque é melhor para aquele ambiente, porque é melhor para aquela planta ser assim. Beleza? E aqui eu trouxe alguns exemplos. Os cladódios, que são característicos dos cactos, que é um caule que armazena água. Beleza? Então, para plantas que vivem em ambientes extremos, como alguns cactos, isso é muito importante. Beleza? Nós temos as gavinhas, que são essas estruturas que enrolam, que também é importante para alguns locais onde as plantas precisam ter uma maior, digamos que uma maior fixação. Gente, plantas que apresentam gavinhas são plantas trepadoras. Então, ela ajuda, sabe, nessa fixação, para que a planta suba. Ela auxilia nisso. E os espinhos, nós temos 2 tipos, tá, gente? Que nós chamamos vulgarmente de espinhos. Alguns são adaptações do caule, outros não. Mas o espinho, propriamente dito, é uma adaptação do caule. E ele serve para proteção. Então, a planta produz isso para se proteger de alguma coisa. Beleza, gente? E, gente, nós temos outros tipos de adaptações, tá? Eu só falei as mais comuns e as mais importantes, porque senão a gente fica aqui até terminar o ano só falando das plantinhas. Gente, então agora a gente vai falar sobre as folhas, beleza? Que é o último órgão vegetativo que nós falaremos. Gente, então as folhas, como nós já falamos algumas vezes, elas são responsáveis pela fotossíntese. Além disso, elas também são responsáveis pela respiração e pela transpiração. Beleza, gente? Sim, a planta transpira, gente. Ela transpira para quê, gente? Ela precisa liberar, de uma forma controlada, o excesso de água. E isso é feito através dos estômatos. Para ser mais específico, através da abertura e do fechamento de estômatos. Gente, os estômatos, eles são essas estruturazinhas que estão aqui do lado. Eles são formados pelas células guarda, que são essas 2 célulazinhas. Vou ter que mexer o mouse, gente, tomara que não trave. Essas 2 célulazinhas aqui, ó, que parece um feijãozinho. E pelas células anexas, que são essas células que acompanham ele, que ficam ao redor dele. Quando esse estômato abre, ele forma como se fosse um buraquinho, realmente. Como se fosse um feijãozinho assim, abriu, formou um buraquinho. Esse buraquinho a gente chama de ostilo, beleza? E quando ele fica fechadinho, não tem o ostilo, né? Galera, esse estômato fechado, ele não permite com que a água saia, ok? Quando esse estômato abre, é aí que a planta transpira. É aí que a planta perde água. Galera, isso pode acontecer durante todo o dia. Isso acontece durante o dia, tá, gente? Dificilmente isso vai acontecer durante a noite. É sempre durante o dia, porque tem uns estimulozinhos da luz do sol. Mas, galera, vamos pensar comigo. Vocês concordam comigo que se a planta abrir estômato meio-dia no Rio de Janeiro, fazendo 40 graus, não vai ser muito bom para ela? Vocês concordam comigo que ela vai perder muita água porque vai estar muito quente? Então, os horários que a planta mais gosta de abrir estômato é pela manhã e ao final do dia. Principalmente pela manhã, gente. É muito difícil de observar isso,
mas é possível ver algumas gotículas de água formada nas folhas logo pela manhã. Não choveu, então não é água da chuva. O que é? O processo de transpiração. Gente, como eu falei para vocês, é muito difícil de ver, mas é possível. Beleza, gente? Também esse é o processo da transpiração, um processo muito importante para as plantas. E aí a gente vê uma coisa mais ou menos assim, tá, gente? Aqui tá nas bordas, mas a gente pode ver na superfície da folha também. Tá, gente? Então vamos continuar. Galera, agora falando um pouquinho sobre a estrutura da folha. Assim como nós vimos as partes do caule, as partes da raiz, nós vamos ver as partes da folha. Beleza, gente? Então vamos começar pelo que eu acabei de chamar para vocês de superfície. O que é essa superfície da folha? Gente, é o limbo. Então, a superfície da folha a gente chama de limbo, beleza? Aí nós temos, gente, uma coisinha que liga essa folha. Opa, peraí que travou aqui, gente. Acho que voltou, né, gente? Tomara, não vai ficar travado. Então vamos lá, gente. Pessoal, quando vocês assistirem essa videoaula, se essa parte ficar travada, vocês me avisem, tá bom? Que aí eu gravo de novo, tá? Gente, então o que é o pecíolo? A função do pecíolo, ele, digamos que é ligar a folha ao caule. A folha precisa de alguma coisa que ligue ela ao caule, beleza? Esse pecíolo pode ser grande como esse pecíolo pode ser pequenininho. Mas ela, e gente, existem algumas folhas que não apresentam pecíolo, tá? Mas normalmente apresenta pecíolo. Que é essa partezinha aqui, ó. Como se fosse um caule que não é um caule, tá, gente? Que liga a folha ao caule, beleza? Aí depois nós temos as estípulas, que podem estar presentes ou não, que são estruturazinhas que ficam no pecíolo. E lá na base nós podemos ter ou não a bainha, que é uma outra estruturazinha que ela meio que reveste a base do pecíolo, beleza? Gente, o que toda folha tem? Limbo, obrigatoriamente. Pecíolo, a maioria tem, mas não são todas que tem. Estípula e bainha é bem variado. Beleza, pessoal? Gente, então aqui ó, tem uma outra imagenzinha onde a gente consegue ver a lâmina foliar, que seria o limbo. E aí aqui, gente, a gente vê as estípulas, né? Que aqui estão até na basezinha, isso pode acontecer também. Se tivesse uma bainha, gente, essa bainha estaria como se fosse assim atrás, pegando tanto a estípula quanto o pecíolo, tá? E aí aqui, gente, tem uma coisa importante que a gente consegue ver, que é a nervura. O que é a nervura, gente? Eu já falei para vocês um pouquinho sobre isso, mas agora eu já vou falar um pouquinho mais. Gente, essas linhas que a gente vê na folha é como se fossem as veiazinhas dela. E quem são as veiazinhas dela? Xilema e floema. Então, pela nervura é por onde passam os feixes vasculares, beleza? Então, a gente tem uma nervura principal ou nervura central. Toda folha tem uma nervura central. E depois nós temos nervuras secundárias. Essas nervuras secundárias podem ser ramificadas, como essa daqui que a gente está vendo, ou elas podem se apresentar de forma paralela à nervura central, que aí é do tipo monocotiledônia, que normalmente apresenta isso. Beleza, gente? E agora a gente vai falar um pouquinho, gente, sobre os tipos de folha. Beleza? Galera, olha só. Tipo de folha, eu vou passar para vocês. Vocês têm que saber que existe, mas vocês não precisam se preocupar que eu não vou cobrar os diferentes tipos de folhas em provas, tá, pessoal? É importante a gente saber sim, a gente vai falar sobre isso, vai fazer exercício, mas não é um tipo de coisa que eu vou cobrar em prova, ok? Até porque tem que decorar tipo de folha, né, gente? Nem eu que sou botânica sei isso de cor, então não dá. Então vamos lá, gente. Primeiro tipo que a gente tem, que é uma separaçãozinha entre anjo e... entre eudico e monocotiledônia, nós já falamos, são as folhas peninérvias e as folhas paralinínérvias. Gente, o que são folhas peninérvias? É aquelas que têm a nervura central e depois essa nervura secundária é ramificada. Beleza, gente? Parece uma pena esse tipo de folha. Gente, aqui eu coloquei goiabeira e mangueira como exemplo, mas inúmeras. A maioria das que a gente vê no dia a dia são desse tipo, beleza? E depois nós temos as folhas paralinínérvias, que é aquela que eu falei para vocês, que a gente tem a central e depois, na verdade, não tem nenhuma central definida, tá, gente? Mas a gente costuma dizer que tem uma central e as outras que são paralelas a ela, beleza?
Exemplo, milho e grama. Gente, e aí nós vamos ter várias folhas modificadas. Várias, gente, vários tipos. E aí eu vou mostrar algumas delas para vocês. Gente, então olha só, que eu coloquei só alguns exemplos, tá, dos principais para vocês. Eu coloquei a bráctea porque eu acho extremamente interessante. Gente, isso daqui é uma bráctea. Esse rosinha é uma folha modificada. A flor é esse branquinho ali do meio. Só ela é a flor. Então, as brácteas normalmente são estruturas modificadas ou para proteção, né? Ou que normalmente elas são associadas à atração de polinizadores também, tá, gente? Os espinhos, gente, lembra que eu falei para vocês que o espinho pode ser uma estrutura do caule ou ele pode ser uma estrutura da flor também, tá, gente? Essa é a diferença dos dois tipos que a gente tem. As folhas dos cactos normalmente são espinhos, tá? São folhas modificadas. E aqui do lado eu coloquei uma folha de uma planta carnívora. Essa é uma planta bem diferente, mas todas as folhas das plantas carnívoras, elas são adaptadas para capturar o alimento. Beleza, gente? E galera, eu coloquei essa imagem aqui só para vocês terem uma noção. Mas além dessas classificações, nós ainda temos a classificação conforme o limbo. Fora a classificação conforme as estruturas presentes ou não, como bainha, pecíolo e assim por diante, tá, gente? Então, olha só para vocês terem uma ideia, a gente divide as folhas em folhas simples, que são aquelas que têm apenas um limbo, e as folhas compostas, que apresentam vários limbos. E, gente, olha o tanto de coisa que tem. E aí, dentro de cada uma dessas, ainda tem subclassificações. Então, isso daqui eu só coloquei para vocês terem realmente uma noção, tá? Da grande quantidade de coisa que nós temos. Beleza, então, meu povo? Então, por hoje é isso, gente. Durante essa aula eu tive problema 2 vezes com a internet aqui de casa. E eu preciso da internet para gravar, então pode ser que em algum momento a aula tenha ficado travada, tá? Eu tentei pausar quando eu percebi que a internet estava instável. Mas qualquer coisa vocês me avisam. E aí a gente grava de novo, a gente fala de novo sobre isso, tá bom? Gente, então é isso. Um grande beijo para vocês. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar as aulas. E qualquer dúvida, nós estaremos toda quarta-feira juntinhos pelo Zoom para poder esclarecer. Beleza, gente? Grande beijo e até a nossa próxima aula.